Nunca ficou tão evidente a luta política entre a classe trabalhadora e a elite desse país no Congresso Nacional quanto nessa semana. A derrubada do decreto do IOF foi muito mais do que uma queda de braço entre governo e Congresso, embora tenha sido também uma queda de braço. Foi muito mais do que uma discussão sobre impostos no Brasil. Foi uma discussão sobre justiça tributária, foi uma discussão sobre quem paga o custo do Brasil, foi uma discussão sobre o poder e a influência das emendas parlamentares no Congresso Nacional e nos rumos do poder político brasileiro hoje, foi uma discussão sobre governabilidade e sustentabilidade do governo Lula com o Congresso Nacional, que tem sido chamado de inimigo do povo. Mas por que nós estamos dizendo que o Congresso é inimigo do povo? Na verdade, esse Congresso sempre foi um aliado das elites desse país. Mas por que isso ficou tão evidente nessa semana? Por que a derrubada do decreto do IOF representa tanto para nós entendermos esse conflito de interesses que está marcado no Congresso Nacional? Por que a gente pode dizer que esse Congresso é um Congresso de ricos que não tem compromisso com a classe trabalhadora? O Brasil tem um custo, e esse custo é elevado, porque nós somos um Estado social, um Estado que assegura uma série de direitos sociais e culturais à sua população, em especial o direito à saúde, o direito à educação, mas também o direito à moradia, com programas como Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas que custam caro, como, por exemplo, levar água na casa das pessoas, aqui no Sertão, no Nordeste, onde falta água ainda em muitas casas. Esses programas são programas caros e precisam ser pagos. São pagos com o dinheiro dos nossos tributos. Mas esses tributos não são pagos de maneira justa e equânime. Esses tributos são pagos de maneira desproporcional. E por incrível que pareça, nesse país paga mais quem tem menos e paga menos quem tem muito, muito, muito mais. Isso é o que nós chamamos de injustiça tributária. E era isso que o governo Lula estava tentando corrigir com o decreto do IOF. Tanto se falou em aumentar os impostos, mas que impostos e para quem são esses impostos? Os impostos que estavam sendo aumentados, o imposto sobre operações financeiras, é um imposto que a classe trabalhadora não paga, porque a classe trabalhadora não realiza operações financeiras. Esse é um imposto que incide para quem é rico e principalmente para operações financeiras ocorridas ou praticadas no estrangeiro, como empréstimos tomados em país estrangeiro, como saída de dinheiro do Brasil para um país estrangeiro. Esse era o tipo de tributação que estava sendo aumentada com o decreto do Lula que o Congresso Nacional derrubou essa semana. Então, para quem esse Congresso Nacional trabalha? Certamente não é para nós, professoras, certamente não é para nós, advogadas, ou para trabalhadoras domésticas, pedreiros, engenheiros, todos nós que compomos a classe trabalhadora, a classe baixa e a classe média brasileira. Nós não pagamos esse tipo de imposto. Quem iria pagar esse tipo de imposto é a classe alta, a classe que não paga imposto ironicamente. Com isso, o governo pretendia contingenciar 10 bilhões de reais. E agora, esses 10 bilhões de reais terão que ser cortados de programas sociais que são importantes justamente para a classe trabalhadora. Nós pagamos os impostos e nós não podemos ter os serviços equivalentes. Mas essa não foi uma escolha do governo Lula. Essa foi uma escolha do Congresso Nacional. E por quê? Porque esse Congresso Nacional é comprometido com a elite. Mesmo com o governo Lula fazendo tantos gestos e chamando o Centrão para compor o governo. Afinal de contas, são 11 partidos do Centrão e da centro-esquerda que compõem o governo Lula. E mesmo assim, na hora de votar o decreto do IOF do presidente Lula, esses partidos votaram contra. PP, republicanos, União Brasil, votaram contra o decreto de Lula, mesmo estando no governo. O PSB deu 9 votos contrários ao decreto do governo Lula. Só quem esteve conosco nesse momento foi o PT, o PCdoB, o PSOL e a Rede. Os outros partidos, nós não podemos contar com eles. O que está errado? Em primeiro lugar, talvez o governo precise reavaliar se esses partidos participarem do governo está realmente significando um apoio à governabilidade de Lula.
Mas, em segundo lugar, tem o questionamento fulcral, central, que é o questionamento de o que nós estamos fazendo com os nossos votos para deputadas e deputados federais. Por que nós cruzamos o voto? Ou seja, votamos para presidente em Lula e votamos para deputado e deputada federal em alguém que não o apoia e não tem compromisso nenhum com o seu governo. Os votos precisam ser casados. Quando a gente vota num presidente, a gente precisa votar num Congresso que possa apoiá-lo. Senão, a gente dá o voto com uma mão e tira com a outra, quando na verdade a gente deveria dar o voto com uma mão e sustentar o voto com a outra. Era isso que a gente deveria fazer. Mas essa cultura o Brasil ainda precisa criar. E, sobretudo, os eleitores de esquerda e centro-esquerda precisam criar essa cultura de entender a importância de um Congresso Nacional aliado do presidente Lula. Com um Congresso Nacional comprometido com os interesses da direita, da elite, da classe rica desse país, nós nunca vamos conseguir avanços sociais necessários, urgentes e profundos, como o Brasil precisa. Tem uma outra questão que vocês estão me perguntando. O Congresso Nacional podia derrubar o veto do Lula? Não, não podia. Eu separei para vocês a legislação. A lei que estabelece o poder regulamentar do presidente do Brasil, presidente Lula, para disciplinar o imposto sobre operações financeiras é a Lei 8.894 de 1994. Ou seja, desde 1994, o presidente da República tem poderes para, por via de decreto, disciplinar a taxa do IOF. Está aqui no artigo 1º, parágrafo 2º. Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal. Pois bem, o poder disciplinar, regulamentar do presidente Lula está previsto na legislação. O que não está previsto na legislação é o Congresso Nacional sustar o decreto do Lula sem uma justa causa, sem que tenha sido superado o limite legal do decreto de Lula. E foi isso que aconteceu. O Congresso Nacional editou um decreto para sustar o decreto de Lula. E com isso criou um conflito entre executivo, presidente Lula, e legislativo, o Congresso Nacional. Esses dois poderes agora estão em conflito e por isso existe a possibilidade de um terceiro poder intervir, o judiciário. Afinal de contas, é mais do que legítimo que o governo leve para o STF a questão sobre se o Congresso podia ou não derrubar o decreto de Lula. No nosso entendimento, é óbvio que o Congresso não podia e exacerbou, ultrapassou os seus limites ao fazê-lo. Essa é uma discussão jurídica, mas, volto a dizer, ela é antes de tudo política. A gente precisa pautar o tema da justiça tributária. A gente precisa fazer com que os ricos no nosso país comecem a pagar impostos. Que quem toma dinheiro emprestado do exterior pague IOF. De quem leva o dinheiro que está no Brasil para um país estrangeiro pague IOF. Era isso que o governo Lula queria. Não é possível limitar o poder regulamentar do presidente Lula em matéria tributária da maneira como o Congresso Nacional fez. Essa é uma crise grave, é uma crise de governabilidade, ela é uma crise de sustentabilidade do governo Lula, é uma crise que quer retirar do governo Lula o poder de executar programas sociais que estão sendo cortados por causa dessa decisão do Congresso Nacional. Mas volto a dizer, ela é antes de tudo uma reflexão necessária sobre em quem nós votamos para deputadas e deputados federais.